Você já entendeu que o seguidor que compra, como que a gente começa a identificar ele? Através de uma representação que eu chamo de fictícia desse cliente ideal. Ela é baseada em fatos reais sobre o comportamento de uma pessoa, sobre as características de uma pessoa, histórias pessoais, o que as motiva a fazer alguma coisa, objetivos que ela tem, desafios, preocupações que ela tem. Só que por onde que a gente começa para saber identificar isso? E a gente começa fazendo um desenho mesmo da pessoa. E como que a gente começa a fazer a nossa mente trabalhar, a nossa mente imaginar? A gente começa dando um nome, certo? Então, para a gente identificar esse cliente que compra, você começa dando um nome para essa pessoa. Como assim, Diana? Eu vou ali criar um personagem? Basicamente isso, tá? Então você vai dar um nome para essa pessoa. Deixa eu ver se eu compartilhei. Vou deixar a fonte aqui maior, porque tá pequenininho, então vocês não enxergam aí do outro lado, né? Então você começa dando um nome para essa pessoa. Vou pôr aqui, ó, um nome para essa pessoa. Você vai fazendo esse desenho. Depois, a gente define ali uma idade. Ah, Diana, como assim? A idade faz diferença com relação a ser um cliente que fecha negócio comigo ou não? Você vai perceber que faz total diferença. Tanto, inclusive, pelas redes sociais que essas pessoas usam, né? Escolaridade, então, isso também faz diferença, né? Porque quando a gente sabe a escolaridade de uma pessoa, a gente tem maior clareza ali do conhecimento que ela tem sobre outros assuntos, certo? Então, um nome para essa pessoa, uma idade, escolaridade. Qual outra pergunta que você pode responder? O que essa pessoa faz no dia a dia dela? Então, vamos por aqui, ó. O que essa pessoa faz no seu dia a dia? Com relação a cargo, a ocupação, vamos por aqui, com relação à profissão, né? Qual a profissão dessa pessoa que ocupa ali a maior parte do tempo dela? Qual que é o tamanho da empresa que essa pessoa trabalha? Então, o tamanho da empresa que ela trabalha. E você vai, então, desenhando as características dessa pessoa. Faz total diferença entender se essa pessoa é casada, eu já vou te explicar por quê. Se essa pessoa é solteira, se essa pessoa tem filhos ou não tem filhos. E agora, quem tem filho aqui vai saber falar. Quando você vai comprar alguma coisa, se eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que quem tem filho, e se eu estiver errada, me corrija, você vai comprar alguma coisa, muitas das vezes você acaba pensando no seu filho antes de decidir fazer uma compra para você. Então, você consegue entender nesse momento aqui que a decisão de compra de uma pessoa que é solteira, que não tem filho, é totalmente diferente de uma pessoa que tem filhos. Por isso é muito importante você saber o seu cliente, quem que é o cliente ideal. A partir disso, como que você vai atrair essa pessoa? É importante entender os hábitos desse cliente. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você entender sobre empresas que entendem como atrair o cliente ideal através do serviço que elas prestam ali no dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo de um salão de beleza. Eu fui atender uma cliente e ela ia num salão dentro de um shopping num bairro nobre de São Paulo. Quando eu fui lá com ela, eu fui fazer os stories dela, tirar fotos para a gente poder usar ali no feed da rede social. E naquele salão que ela foi, imagina aí comigo, né? Uma estrutura gigantesca dentro de um shopping extremamente renomado, conhecido, e dentro daquele salão eles ofereciam algumas coisas. Petisquinho, então tinha ali uma mesa de petisco, espumante para cliente tomar que estava ali fazendo cabelo. Então tinha todo esse diferencial. Se você fizer pergunta, né, o que isso tem a ver com um corte de cabelo, com fazer um cabelo? Por que um salão de beleza está oferecendo isso dentro do espaço deles? Porque não é
sobre o serviço em si. É sobre eles entenderem quem é o cliente ideal deles e agradar esse cliente. E através desses mimos ali do dia a dia, eles acabam atraindo essa pessoa que compra deles. Então ele já acaba fazendo essa diferença das pessoas que vão frequentar um salão de beleza mais simples e uma pessoa que vai frequentar um salão de beleza que tem ali uma mesa de petiscos, que tem, bom, várias coisas vendendo ali à parte enquanto ela faz aquele cabelo, aquele corte e assim por diante, né? Então é sobre entender isso, qual o ticket do seu cliente, qual o que, que faz ele tomar uma decisão e a partir desse momento você tomar atitudes, tanto dentro da empresa quanto na rede social, para que você atraia aquele cliente que vai comprar de você. Tem um outro exemplo que eu quero dar, eu gosto de dar exemplos porque ajuda você a pensar aí, né? Se a gente pensar em sorveteria, imagina comigo que você vai abrir uma sorveteria nesse momento aqui. Vamos lá, vamos botar a cabecinha aí para funfar. Você vai fazer uma programação para isso? Você vai abrir uma sorveteria, você simplesmente vai lá e abre essa sorveteria? Ou não? Você pensa no cliente que você vai atender. Você tem que lembrar que a sorveteria é algo sazonal, ou seja, vende muito mais no verão do que no inverno, né? No inverno, eu amo sorvete, eu não sei você, mas eu amo sorvete, então para mim não faz tanta diferença, mas na grande maioria a sorveteria vende muito mais no verão do que no inverno. Mas é muito importante, antes de abrir um negócio, pensar, eu vou ter público por muito tempo para fazer isso que eu estou querendo abrir aqui? Como que eu vou gerar uma longa vida ali de prestação de serviço no meu negócio? Como que eu vou fazer que o meu produto ele seja necessário em muitos momentos da vida do meu cliente, não apenas em um único momento? Então, esse exemplo da sorveteria, ele é muito além em atrair o seguidor que compra, porque também vai dessas ações específicas. Quando você consegue diferenciar o cliente específico, ele para de escolher o seu negócio apenas por preço. E tem uma frase que é muito conhecida, que eu acredito que você já tenha escutado diversas vezes, que é: quem por preço vem, por preço vai embora. E realmente é isso, quem vem por preço, ó, tá indo rapidinho. Então, você não pode se apegar apenas a isso. Um outro exemplo que eu quero dar aqui para você, para ficar isso muito fixado na sua cabeça. Vamos imaginar um açougue. Imagina comigo, vamos lá. Vamos pensar aqui, um açougue. E a pessoa que compra ali desse açougue, ela tem o dia a dia dela corrido. Como que é o seu dia a dia de dono de casa? É corrido, né? Você tá ali fazendo um monte de coisa, aí você tem que lembrar que você tem que tirar a mistura do congelador, porque o seu marido vai chegar e ele precisa almoçar, isso, aquilo. Então é um dia corrido. O que a dona de casa ela quer? Ela quer praticidade, ela quer economizar tempo, mas sem perder o sabor da carne, por exemplo, das refeições que ela vai fazer. Então, se eu tenho um açougue e eu entendo que o meu cliente ideal é a dona de casa, o que eu posso oferecer dentro desse meu açougue para atrair esse cliente que compra? Vai e fala aí para mim. O que a gente pode criar ali de produto para um açougue, por exemplo, que o cliente ideal dele é a dona de casa? A gente pode criar diversos tipos de produtos, ou até pegar o produto que você já tem e criar produtos novos. Por exemplo, kits prontos para facilitar o dia a dia, delivery. Então, liga aqui, pede, eu entrego aí na sua casa, você não precisa perder tempo em fila, não precisa ficar pensando o que você vai escolher. Então, você começa a refinar até a forma de se comunicar com aquele cliente, porque você entendeu que é esse cliente que vai comprar com você. Percebe como isso faz total diferença? A gente começa a falar justamente com aquela pessoa que vai comprar. Por isso que eu bato na tecla que a rede social, se você quer falar com todo mundo, você acaba falando com ninguém. Então não dá para você falar com todo mundo. Porque a partir do momento que você entende esses pequenos detalhes aí, a comunicação muda, a forma com que você começa a se portar na rede social muda.
E através do momento que essa mudança acontece, você começa a atrair esse seguidor que compra, porque é possível entender realmente o que faz essa pessoa tomar a decisão, o que é importante para essa pessoa. Então a gente pode até acrescentar aqui, ó, na nossa listinha de perguntas, né? O que pode fazer essa pessoa desistir de comprar o meu produto ou serviço? E essa é uma pergunta para fazer e parar para pensar sobre isso, né? O que é importante para essa pessoa? O que deixa, por exemplo, o que deixa essa pessoa com medo? Pensando sempre com relação ao produto que você vende. Qual que é o sonho? Ó, essa pergunta aqui também ela é muito matadora em si, né? Qual o sonho dessa pessoa que o meu produto ou serviço ajuda a realizar? Ai, Diana, tá muito difícil, não tô entendendo. Então, eu vou dar um exemplo, mais um exemplo prático aqui. Eu tava falando aí de dona de casa e de açougue, né? Então, a gente falou do exemplo que a dona de casa, ela quer o quê? Ela quer praticidade. Só que ela não quer perder o sabor da comida. Ela não quer que o marido dela fale assim, nossa, mas sua comida tá ruim, tá sem sabor, tá isso, tá aquilo. Então, qual que é o sonho? Se a gente tá falando em açougue. Qual o sonho dessa mulher que o meu produto ajuda a realizar? Exatamente isso que eu estou falando. Ter mais sabor nas refeições, ter uma carne fresquinha para fazer para a família dela, poder fazer o preparo dessa carne muitas vezes no final de semana e aproveitar a família dela. Então, são sonhos que você pode listar para você começar a entender esse cliente ideal. E com esses detalhes, você começa a atrair essas pessoas para a rede social. E aí que mora o pulo do gato. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a crescer. Você começa a criar novas formas de fazer um conteúdo aqui no digital. Sabe o que diferencia o meu trabalho de social media? Isso é um grande diferencial, de verdade. Porque eu faço esse estudo com o cliente que fecha comigo. Então, eu tenho esse passo a passo, estou aqui compartilhando com você aqui na tela, no YouTube, quem está no YouTube está vendo a tela do meu computador, algumas das perguntas do questionário raio-x que eu aplico com o meu cliente. E isso você pode aplicar aí, para entender quem é esse cliente que compra, como atrair esse cliente que compra. Aí que mora o pulo do gato. O fato de eu fazer esse estudo aí, aplicar junto com o meu cliente é um grande diferencial. Porque não é simplesmente sair fazendo coisas no achismo, digamos assim. Por isso que eu falo que a profissão mesmo de social media ela é muito fácil, ela é muito prática a partir do momento que você tem esse passo a passo, né? Eu vejo que muitas mulheres, principalmente, que querem, às vezes, começar nessa profissão, têm esse medo. Nossa, mas será que é para mim? Mas será que eu vou saber fazer criação de conteúdo? Cara, é um passo a passo. É como fazer, literalmente, um bolo. Você vai seguir uma receita a partir do momento que você tem essa receita na mão. E aqui você consegue entender o quanto isso é simples. Se você tem essa receitinha na mão, é muito simples. Vamos supor que você faz esse estudo que eu estou te dando aqui e vamos imaginar que você é dona de uma açougue. Eu gosto de colocar vocês para pensar comigo. Se você entende que o cliente que compra é a dona de casa, que tem filho, que tem marido, que trabalha fora e que ela quer carne para o dia a dia dela, para ter mais praticidade, para ter, né, mais rapidez ali naqueles processos, você vai ficar querendo divulgar na sua rede social picanha, bife de chorizo, carnes mais finas e carne que leva vários processos para ficar pronto? Não, né? Você vai querer focar naquilo que é a comunicação direto com ela, porque é ela que vai comprar de você. Você vai focar na praticidade, na entrega, carnes para o dia a dia, carnes já temperadas que vão facilitar o dia a dia dela. E tem um outro ponto que é muito, mas extremamente importante, e é uma dúvida comum que a maioria das pessoas tem, independente se trabalha com isso ou não. Em qual rede social eu devo estar?
Você sabe como pensar sobre isso, como identificar em qual rede social você deve estar? Quando eu falo em rede social, eu tô falando de tudo, né? Anúncios, e-mails, WhatsApp, TikTok, e a gente vai também para jornal impresso. Aqui em Socorro, que é uma cidade pequena, muita gente ainda ouve rádio, lê jornal, muita gente usa Facebook. Então, se você faz todo esse estudo aqui do cliente ideal, você tem, claro, qual comunicação que você vai levar na rede social para essa pessoa. Você já entendeu o que ela quer comprar, quem é a pessoa que vai comprar de você. Você tem essa clareza e você consegue entender em qual rede social esse cliente está. Ontem eu tive uma reunião com uma empresa e a gente estava conversando, e essa empresa vende projetos, né? Então é uma empresa de executa também, mas a gente estava falando dessa compra de projeto de casa, né? Eles fazem o projeto, eles vendem também a execução da obra. E quando a gente fala sobre esse assunto, dificilmente uma pessoa de 19 anos, de 20 anos, vai ter ali aquele investimento para fazer tudo isso. Geralmente, quem está adquirindo um imóvel, quem está ali comprando um terreno para construir, são pessoas que já estão com uma carreira profissional consolidada, já têm esse dinheiro para fazer isso. Então, em qual rede social essa empresa ela deve estar? Na rede social que essas pessoas estão utilizando. Ah, Diana, significa que ela não pode estar numa rede social onde os mais jovens utilizam. Ela pode estar. Só que se o foco principal, o investimento dela é mínimo, a gente vai escolher, a partir desse estudo aqui, a rede social, que vai falar direto com aquela pessoa que vai comprar. Tem uma coisa que é muito importante a gente entender nesse mundo do digital aqui, que é uma historinha até sobre borboleta, né? Que a gente cuidando do nosso jardim, a gente vai atrair borboleta. Você já imaginou você pegar uma redinha e tentar sair por aí caçando borboleta? Como que você acha que vai ser? Vai ser muito difícil você caçar uma borboleta. Você pode até caçar uma, mas você não vai conseguir caçar duas, três ou várias borboletas. Agora, se você cuida do seu jardim da maneira certinha, você entende como atrair essa pessoa, você tira um tempo da sua vida estudando essa pessoa, entendendo os hábitos, se ela é casada, se ela é solteira, qual a faixa salarial dela, você consegue atrair esse seguidor que compra para o perfil, porque é isso que faz diferença. Então, a frase de lei dessa live aqui de hoje é: cuide do seu jardim para atrair as borboletas. Para de querer ficar correndo e agarrar todo mundo. Então, isso é muito importante. Eu espero que com esse passo a passo e essas perguntas que eu coloquei aqui, você realmente tire um tempo para fazer isso.